Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael Alveor. Terceiro livro. Jesus continuou no seu discurso e disse aos seus discípulos: Quando eu tenha regressado à luz, proclamai então ao mundo, dizendo: Não cesseis, dia e noite, na vossa busca e não desfaleçais até que tenhais encontrado os mistérios do reino da luz, os quais vos purificarão e vos converterão em luz purificada e vos conduzirão ao reino da luz. Dizei-lhes: Renunciai ao mundo e à matéria que nele há, a todos os interesses e a todos os seus pecados, numa palavra a todas as associações que há nele, para que sejais dignos dos mistérios da luz e salvos de todos os castigos que há nos juízos. Dizei-lhes: Renunciai à murmuração, para que sejais dignos dos mistérios da luz e salvos do fogo do rosto de cão. Dizei-lhes: Renunciai a escutar as conversações alheias, para que sejais dignos dos mistérios da luz e salvos dos juízos do rosto de cão. Dizei-lhes: Renunciai à vossa inclinação ao litígio, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos de Ariel. Dizei-lhes: Renunciai à calúnia para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo do rosto de cão. Dizei-lhes: Renunciai aos falsos testemunhos, para que sejais dignos dos mistérios da luz e possais escapar e ser salvos dos rios de fogo do rosto de cão. Dizei-lhes: Renunciai ao orgulho e à arrogância, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos abismos de fogo de Ariel. Dizei-lhes: Renunciai à gula, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos juízos do Amenti. Dizei-lhes: Renunciai à indiscrição, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos fogos do Amenti. Dizei-lhes: Renunciai à astúcia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos que há no Amenti. Dizei-lhes: Renunciai à avareza, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo do rosto de cão. Dizei-lhes: Renunciai ao amor terreno, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos das capas de fogo do rosto de cão. Dizei-lhes: Renunciai à pilhagem, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo de Ariel. Dizei-lhes: Renunciai à maledicência, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos dos rios de fogo. Dizei-lhes: Renunciai à iniquidade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos mares de fogo de Ariel. Dizei-lhes: Renunciai à falta de misericórdia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos juízos do rosto de dragão. Dizei-lhes: Renunciai à cólera, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo dos rostos de dragão. Dizei-lhes: Renunciai às maldições, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos mares de fogo dos rostos de dragão. Dizei-lhes: Renunciai ao furto, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos agitados mares dos rostos de dragão. Dizei-lhes: Renunciai ao roubo, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos de Aldabaute. Dizei-lhes: Renunciai à calúnia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos rios de fogo do rosto de leão. Dizei-lhes: Renunciai à luta e à rivalidade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos ferventes rios de Aldabaute. Dizei-lhes: Renunciai à ignorância, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos servos de Aldabaute e dos seus mares de fogo. Dizei-lhes: Renunciai ao mal, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos demônios de Aldabaute e de todos os seus juízos. Dizei-lhes: Renunciai à negligência, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos ferventes mares de breu de Aldabaute. Dizei-lhes: Renunciai ao adultério, para que sejais dignos dos mistérios do reino da luz e sejais salvos dos mares sulfurosos e de breu do rosto de leão. Dizei-lhes: Renunciai ao assassinato, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do regente rosto de crocodilo, esse que está no frio e que é a primeira câmara das trevas exteriores. Dizei-lhes:
Renunciai ao ateísmo, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do choro e ranger de dentes. Dizei-lhes: renunciai à falta de misericórdia e à impiedade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos regentes das trevas exteriores. Dizei-lhes: renunciai às posições mágicas, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do grande frio e granizo das trevas exteriores. Dizei-lhes: renunciai à blasfêmia, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos do grande dragão das trevas exteriores. Dizei-lhes: renunciai às falsas doutrinas, para que sejais dignos dos mistérios da luz e sejais salvos dos castigos do grande dragão das trevas exteriores. Dizei àqueles que ensinam as falsas doutrinas e a cada um dos que nelas são instruídos: ai de vós! Pois se não vos arrependeis e não abandonais o vosso erro, sofrereis os castigos do grande dragão e das trevas exteriores, que são sumamente cruéis, e jamais sereis lançados no mundo, mas, ao contrário, ficareis sem existência até ao final. Dizei àqueles que abandonam as verdadeiras doutrinas do primeiro mistério: ai de vós! O vosso castigo é triste, comparado com o de todos os homens. Permanecereis no grande frio, gelo e granizo no meio do dragão e da obscuridade exterior e jamais sereis trazidos ao mundo desde esse momento. Ao contrário, congelar-vos-eis nessa região, perecereis na dissolução do universo e deixareis de existir para sempre. Dizei, prioritariamente, aos homens do mundo: sede pacientes, para que possais receber os mistérios da luz e elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: amai a humanidade, para que sejais dignos dos mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: sede bondosos, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: sede pacíficos, para que possais receber os mistérios da luz e possais elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: sede misericordiosos, para que possais receber os mistérios da luz e elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: praticai a caridade, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: assisti ao pobre e ao enfermo e ao aflito, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: amai a Deus, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: sede virtuosos, para que possais receber os mistérios da luz e elevar-vos ao reino da luz. Dizei-lhes: sede dignos, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Dizei-lhes: renunciai a tudo, para que recebais os mistérios da luz e vos eleveis ao reino da luz. Estes são os limites dos caminhos, naqueles que são dignos dos mistérios da luz. Portanto, aqueles que renunciaram nesta renunciação, dai os mistérios da luz e não os oculteis, mesmo que sejam pecadores e tenham cometido todos os pecados e todas as iniquidades do mundo, as quais referi detalhadamente, para que possam voltar a arrepender-se e obedecer ao que vos disse. Dai-lhes os mistérios do reino da luz e não os oculteis deles, pois é precisamente por causa do pecado que trouxe os mistério ao mundo. Eu posso perdoar todos os pecados que sejam cometidos desde o princípio. Por este motivo, disse-vos anteriormente: não vim para chamar os virtuosos. Agora e portanto, trouxe-os a mistérios, para que os seus pecados sejam todos perdoados e eles sejam todos recebidos no reino da luz. Os amistérios são uma dádiva do primeiro mistério, porque ele pode apagar os pecados e as iniquidades de todos os pecadores. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria se adiantou e disse ao Salvador: meu Senhor. Então um homem virtuoso e que é perfeito na virtude, um homem que jamais pecou, será atormentado pelos castigos e os juízos, ou não? Será esse homem levado ao reino dos céus, ou não? E o Salvador respondeu a Maria: um homem virtuoso que se aperfeiçoou em toda virtude e que jamais cometeu pecado algum, que nunca tenha recebido os mistérios da luz. Quando chegue o momento propício para que deixe o seu corpo, os receptores de um dos triplos poderes, entre os quais há um elevado, virão diretamente arrebatar a alma desse homem das mãos dos receptores retributivos e passarão 3 dias circulando com ela por todas as criaturas do mundo. Depois de 3 dias conduzi-la ao caos para levá-la a todos os castigos dos juízos e enviá-la a todos os juízos. Os fogos do caos não a molestarão grandemente, mas só em parte e durante breve tempo.
rapidamente se compadecerão dela, retirá-la-ão do caos e conduzi-la-ão pelo caminho do meio, através de todos os arcontes. E eles, os arcontes, não a castigarão com juízos severos e fogo das suas regiões molestá-la parcialmente. E se é levada à região de Yaxananabas, o misericordioso, não será ele capaz de castigar-la realmente com os seus malignos juízos, mas apenas a reterá um breve tempo enquanto o fogo dos seus castigos, só parcialmente a molestará. Imediatamente se compadecerão dela e conduzi-la-ão às suas próprias regiões. Não a levarão aos aéons e os arcontes dos aéons não a levarão à força. Trazê-la-ão para a senda do sol, e ante a Virgem da Luz. Ela examiná-la-á e verificará que está limpa de pecado, porém, não permitirá que a levem à luz, porque não tem consigo o sinal do reino do mistério. Contudo, selá-la-á com selo superior, e deixá-la ser arrojada no corpo, nos aéons da virtude. Esse corpo será apropriado para encontrar os signos dos mistérios da luz e herdar o reino da luz para sempre. Se pelo contrário o homem tiver pecado, uma, duas ou três vezes, então será devolvido ao mundo de acordo com o tipo de pecados que tenha cometido, o tipo que eu vos mostrarei quando vos falar da expansão do universo. Porém, amém, amém vos digo, ainda que um homem virtuoso não tenha cometido pecado, não poderá ser levado ao reino da luz porque o selo do reino dos mistérios não está nele. Numa palavra, é impossível trazer almas à luz sem os mistérios do reino da luz. E quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, João adiantou-se e disse: Meu Senhor, imagina um homem pecador e infractor da tua lei, repleto de iniquidades, que cessou no mal pelo reino dos céus e que renunciou ao mundo e a todas as coisas que nele há, ao qual, desde o princípio, damos os mistérios da luz que estão no primeiro espaço exterior. Se ele recebe os mistérios e pouco depois volta a transgredir e de novo volta a cessar nos seus pecados e renuncia a tudo no mundo e às coisas materiais que há nele, de modo que volta arrependido. Como sabemos que verdadeiramente há nela as coisas de Deus, damos-lhe o segundo mistério do primeiro espaço que está no exterior. De modo semelhante volta a transgredir e volta aos pecados do mundo. Contudo, regressa e então cessa de estar no pecado e novamente renuncia ao mundo inteiro e a tudo que nele há, novamente arrependido. Sabendo com certeza que não é um farsante, damos-lhe os mistérios do princípio que estão no primeiro espaço exterior. De modo semelhante volta a cometer toda a classe de pecados. Desejarias tu que perdoássemos até 7 vezes e lhe dessemos os mistérios que estão no primeiro espaço exterior 7 vezes, ou não? O Salvador respondeu a João dizendo: Não só lhe perdoarei 7 vezes, mas, amém vos digo, perdoai-lhe muitas vezes 7 vezes e dai-lhe os mistérios que desde o princípio estão no primeiro espaço exterior, e talvez ganheis a alma desse irmão, e ele herde o reino da luz. Por tal motivo, quando me perguntasteis anteriormente, se o nosso irmão peça contra nós, desejarias que lhe perdoássemos até 7 vezes? Eu respondi e vos disse igualmente, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Assim, pois, perdoai-lhe muitas vezes e dai-lhe cada vez os mistérios que estão no primeiro espaço que está no exterior. Talvez ganheis a alma desse irmão, e ele herde o reino da luz. Amém, amém vos digo, aquele que se conserva na vida e salva uma só alma, além da dignidade que possui no reino da luz receberá outra dignidade pela alma que salvou. Assim, aquele que salva muitas almas, além da dignidade que possui na luz, receberá muitas outras dignidades pelas almas que salvou. Quando o Salvador referiu isto, João adiantou-se e disse: Meu Senhor, tolera que te pergunte, pois de hoje em diante começarei a fazer-te perguntas sobre todas as coisas relativas à forma como proclamaremos o teu ensinamento à humanidade. Se dou, então, a este irmão o mistério dos do princípio que estão no primeiro espaço exterior e ainda outros mistérios e ele não faz o que é digno do reino dos céus, desejarias tu que o deixássemos passar aos mistérios do segundo espaço? Ganharíamos talvez a alma desse irmão, que se arrependeria e herdaria o reino da luz? Desejarias, pois, que o deixássemos entrar nos mistérios que estão no segundo espaço, ou não? E o Salvador respondeu a João: Se é um irmão que não é farsante e verdadeiramente anela as coisas de Deus,
se lhe haveis dado muitas vezes os mistérios do princípio e, devido à necessidade dos elementos do destino, não realizou o que é digno dos mistérios do reino da luz, perdoai-lhe então, deixai-o entrar e dai-lhe o primeiro mistério que está no segundo espaço. Talvez ganheis a alma desse irmão. E se não realizou o que é digno dos mistérios da luz, pecou cometendo diversos delitos e mais tarde, voltou muito arrependido, renunciando ao mundo e a todos os seus pecados, e vós sabeis, com certeza, que não é farsante, mas anela verdadeiramente as coisas de Deus, então repeti: perdoai-lhe e deixai que passe. Dai-lhe o segundo mistério do segundo espaço do primeiro mistério. Talvez ganheis a alma desse irmão, e ele herde o reino da luz. E se ele novamente não realizar o que é digno dos mistérios, mas pecar, cometendo diversos delitos e depois regressar arrependido, renunciando ao mundo e às coisas que nele há, abandonando o pecado a fim de que vós saibais, na verdade, que não é um impostor, mas anela de facto as coisas de Deus, repeti. Perdoai-lhe e aceitai o seu arrependimento, porque o primeiro mistério é compassivo e misericordioso. Deixai-o de novo entrar e dai-lhe os 3 mistérios juntos que estão no segundo espaço do primeiro mistério. Se por outro lado, esse homem peça, comete diversos pecados a partir desse momento, vós não podereis perdoar-lhe nem aceitar o seu arrependimento. Contudo, permiti-lhe estar entre vós, como um tropeço e como um transgressor. Porque amém vos digo, esses 3 mistérios serão testemunha do seu último arrependimento. Não terá arrependimento desse momento em diante. Porque amém vos digo, a alma desse homem não será de novo vertida no mundo a partir desse momento. Apenas estará nas moradas do dragão das trevas exteriores. Porque em relação às almas de tais homens, falei convosco anteriormente de modo semelhante, dizendo-vos: se o teu irmão peça contra ti, atrai-o e resolvei o assunto, tu e ele, a sós. Se te escuta, terás ganho o teu irmão, se não te escuta, leva outro contigo. Se não te escuta nem escuta o outro, leva-o ante uma assembleia. Se não escuta ninguém, deixai-o como transgressor, como uma pedra de tropeço. Quer dizer, se não aproveita no primeiro mistério, dai-lhe o segundo, e se não aproveita no segundo, dai-lhe os 3, juntos que são a assembleia, e se não aproveita no terceiro mistério, deixai-o como pedra de tropeço, como transgressor. E a palavra que expressei anteriormente, para que mediante 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja estabelecida, é esta: esses 3 mistérios darão testemunho do seu último arrependimento, e amém vos digo. Se esse homem se arrepende, nenhum mistério poderá perdoar os seus pecados, nem pode ser aceite o seu arrependimento, nem pode ser escutado por qualquer mistério, excepto pelo primeiro mistério do primeiro mistério e os mistérios do inefável. Somente estes aceitarão o seu arrependimento e perdoarão os seus pecados, porque esses mistérios são verdadeiramente compassivos e misericordiosos e perdoam sempre. Então, quando o Salvador disse isto, João continuou dizendo-lhe: meu Senhor, supondo que um consumado pecador renunciou ao mundo e às coisas que nele há e a todos os seus pecados e interesses, e comprovamos que realmente não nos engana, mas de facto, de verdade, anela as coisas de Deus, e além disso sabemos que se tornou merecedor dos mistérios do segundo e terceiro espaços, desejas, por acaso, que lhe demos os mistérios do segundo e do terceiro espaços antes que tenha recebido mistérios da herança da luz, ou não? Assim o desejas? E o Salvador respondeu, dizendo a João, no meio dos seus discípulos: se sabeis com certeza que esse homem renunciou ao mundo, a todos os seus interesses, associações e pecados, e se sabeis com verdade, que não vos engana nem é um impostor ou curioso por conhecer os mistérios e como eles se realizam, e que realmente anela as coisas de Deus, não o eviteis. Dai-lhe os mistérios do segundo e terceiro espaços, e investigai de que mistério é merecedor. Esse do qual é merecedor, dai-o, não o oculteis, porque se o ocultais, podereis tornar-vos culpados de uma grande condenação. Se lhe concedeis uma vez os mistérios do segundo e terceiro espaços e volta ao pecado, deveis insistir de novo, pela segunda e até terceira vez. Se ainda assim continuar, não insistais mais, porque esses 3 mistérios serão testemunhas do seu último arrependimento. E amém vos digo. O que outorgue novamente a esse homem mistérios do segundo e terceiro espaços é culpado de uma grande condenação. Contudo, permiti-lhe ser para vós como um transgressor ou como um tropeço. Amém vos digo,
A alma de tal homem não pode ser vertida de novo no mundo a partir desse momento, e a sua morada estará no meio das fauces do dragão das trevas exteriores, a região do pranto e ranger de dentes. Na dissolução do mundo, a sua alma será congelada e perecerá no frio e violento fogo e não terá existência, eternamente. E mesmo que volte e renuncie ao mundo com todos os seus interesses e todos os seus pecados e demonstre grande arrependimento, nenhum mistério pode aceitar-lhe o arrependimento, nem prestar-lhe atenção de forma misericordiosa e perdoar-lhe os seus pecados, excepto o mistério do primeiro mistério e o mistério do inefável. Estes são os que aceitarão o arrependimento de tal homem e perdoar-lhe-ão os seus pecados, porque na realidade, esses mistérios são compassivos e misericordiosos e perdoam sempre os pecados. E quando o Salvador disse isto, João continuou dizendo: Meu Senhor, tem paciência comigo se te interrogo insistentemente e não te desgostes, porque te interrogo sobre todas as coisas com segurança e certeza, de modo a conhecer de que forma devemos proclamar o teu ensinamento à humanidade. E o Salvador respondeu, dizendo a João: Pergunta todas as coisas que desejes, que eu as revelarei frontalmente e sem analogias, abertamente e com segurança. E João respondeu, dizendo: Meu Senhor, se nós saímos a proclamar o teu ensinamento e chegamos a uma cidade ou a uma aldeia e os homens de tal cidade saem ao nosso encontro, sem que saibamos quem são, e nos admitem entre eles de modo falso e enganoso e nos levam às suas casas desejando pôr à prova os mistérios do reino da luz, nos enganam fazendo-nos supor que anelam as coisas de Deus e damos-lhes os mistérios do reino da luz, mas mais tarde, consideramos que não tem méritos para os mistérios e sabemos que nos enganaram e fizeram um espetáculo dos mistérios, região por região, pondo-nos à prova e também aos nossos mistérios, que acontecerá então? E o Salvador respondeu, dizendo a João: Se vós chegais a uma cidade ou aldeia, em qualquer casa que entreis e vos recebam, dai-lhes um mistério. Se eles o merecem, ganhareis as suas almas e herdarão o reino da luz. Porém, se eles não o merecem e vos enganam, e também fazem um espetáculo público dos mistérios, pondo-vos à prova assim como também aos mistérios, invocai então o primeiro mistério do primeiro mistério, o qual tem misericórdia de cada um, e dizei: Tu, mistério que outorgamos a estas almas ímpias e perversas que não o merecem, regressa a nós e fá-los desconhecer para sempre o mistério de teu reino. E sacudi o pó de vossos pés como testemunho contra eles, dizendo: Que as vossas almas sejam como o pó da vossa casa. E amém vos digo, nesse momento todos os mistérios que lhes haveis outorgado regressarão a vós, e todas as palavras e mistérios da região até onde receberam imagem ser-lhes-ão retiradas. Relativamente a tais homens, disse-vos de modo similar, anteriormente, na casa em que entreis e sejais recebidos, dizei: A paz esteja convosco. Se a merecerem, deixai que a vossa paz esteja com eles. Se não a merecem, deixai que ela regresse a vós. Se esses homens merecem os mistérios e anelam verdadeiramente as coisas de Deus, concedei-lhes os mistérios do reino da luz. Porém, se eles são impostores e vos enganam, sem vós o saberdes, e se lhes concedeis os mistérios do reino da luz e depois eles fazem dos mistérios um espetáculo público e vos põem à prova bem como aos mistérios, exercei então o primeiro mistério do primeiro mistério, e este fará regressar a vós todos os mistérios que lhes haveis dado, e desconhecerão os mistérios da luz para sempre. E tais homens não serão conduzidos de regresso a este mundo, a partir desse momento. Mas, amém vos digo, as suas moradas estarão no meio das fauces do dragão das trevas exteriores. E se no momento de se arrependerem, renunciam ao mundo e às coisas que nele há e a todos os seus pecados e apresentam inteira submissão aos mistérios da luz, nenhum mistério poderá escutá-los nem perdoar-lhes, excepto este mesmo mistério do inefável, que tem misericórdia de todos e perdoa a cada um os seus pecados. Aconteceu, quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras aos seus discípulos, que Maria adorou os pés de Jesus beijando-os e disse: Meu Senhor, supondo que um irmão, digno e admirável, a quem tenhamos preparado em todos os mistérios da luz, tenha um irmão ou parente, ou, de um modo geral, qualquer homem, seja ou não pecador, que tenha desencarnado, e o coração do bom irmão se aflige e chora por ele, porque está julgado e castigado. Que podemos fazer, meu Senhor, para retirá-lo dos castigos e dos rigorosos juízos?
E o Salvador respondeu, dizendo a Maria: em relação a isto, já vos falei anteriormente. Contudo, prestai atenção, porque posso dizer-vos novamente para que sejais perfeitos em todos os mistérios e vos conheçam como os perfeitos em toda a plenitude. Ponto. Assim, pois, todos os homens, sejam ou não pecadores, se desejais que sejam afastados dos juízos e violentos castigos e também que sejam retirados para um corpo justo, a fim de poder encontrar os mistérios da divindade e progredir e herdar o reino da luz, praticai então o terceiro mistério do inefável e dizei: levai a alma deste ou daquele homem no qual pensamos com o nosso coração, para fora dos castigos dos arcontes regentes e conduziu, imediatamente ante a Virgem da Luz. Que em cada mês, a Virgem o cele com o selo mais elevado, e em cada mês, a Virgem da Luz o verta num corpo justo e digno, para que progrida nas alturas e herde o reino da luz. E se dizeis isto, amém vos digo: todo o que serve nas ordens dos juízos dos arcontes ou regentes, acelera a entrega dessa alma, de um a outro, até que a conduzam ante a Virgem da Luz. E a Virgem da Luz sela-o com o símbolo do reino do inefável e entrega-o aos seus receptores para que o vertam num corpo justo, a fim de que encontre os mistérios da luz de modo a que seja digno, prossiga para a altura e herde o reino da luz. Eis aqui o que me perguntastes. E Maria respondeu dizendo: assim, pois, meu Senhor, tu trouxeste os mistérios ao mundo para que o homem não morra de acordo com a morte designada pelos arcontes ou regentes do destino, quer o destinem a morrer pela traição, ou pelas águas, ou pela tortura e actos violentos que estão dentro da lei ou através de qualquer outra morte. Trouxeste tu, então, os mistérios ao mundo para que o homem não morra de acordo com a morte que lhe destinem os arcontes do destino, mas para que morra de modo repentino, se não tem que suportar sofrimentos através de tais formas de morte, porque são excessivamente numerosos aqueles que nos perseguem devido ao teu nome e se nos torturam, possamos pronunciar o mistério para deixar o corpo imediatamente sem ter de suportar nenhum sofrimento. O Salvador respondeu dizendo a todos os seus discípulos: relativamente a esta palavra sobre a qual me interrogais, falei-vos anteriormente. Contudo, escutai com atenção porque posso dizer-vos de novo, não só vós, mas todo aquele que consiga realizar esse primeiro mistério do inefável, o pratique e o realize em todas as suas formas, em todos os seus tipos e todos os seus estádios, ao realizá-lo, não sairá do corpo senão depois de o ter logrado em todas as suas formas e em todos os seus tipos. Só então, quando evocar o seu nome, se salvará a si próprio de tudo o que lhe tenham destinado os arcontes do destino. E nesse momento, sairá do corpo de matéria dos arcontes e a sua alma converter-se-á numa grande corrente de luz, elevar-se-á de novo às alturas e penetrará em todas as regiões dos arcontes, em todas as regiões da luz até conseguir a região do seu reino. E em nenhuma região dará respostas nem justificações, porque estará sem sinais. Depois de Jesus expressar isto, Maria continuou, arrojando-se aos pés de Jesus e beijando-os disse-lhe: meu Senhor, ainda tenho algo a perguntar-te. Revela-no-lo e não no-lo ocultes. Jesus respondeu a Maria: pergunta o que quiseres perguntar, porque vô-lo revelarei, abertamente e sem analogias. Então Maria disse: meu Senhor, tu trouxeste os mistérios ao mundo por causa da pobreza e da riqueza, e por causa da debilidade e da opulência e por causa de, e corpos sãos, numa palavra, por causa de tudo que mencionamos. Assim, se vamos pelas diferentes regiões da terra e não tem fé em nós, não prestando atenção às nossas palavras, quando realizamos qualquer um dos mistérios nesses lugares, saberão eles, realmente e em verdade, que nós proclamamos as palavras do Deus do universo. O Salvador respondeu, dizendo a Maria, no meio dos discípulos: relativamente a este mistério acerca do qual me perguntas, ensinei-vos anteriormente. Contudo, repeti-lo-ei para vós. Na realidade, Maria, não somente tu, mas qualquer homem que realize o mistério da ressurreição da morte, esse que cura os demônios, todas as dores, todas as doenças, assim como o cego, o aleijado, o manco, o mudo e surdo, e que vos dei anteriormente.
Todo aquele que receba e realize esse mistério, só então, se pede por todas as coisas, pobreza e riqueza, debilidade e opulência, corpo são e por toda a cura do corpo e pela ressurreição da morte e pela cura do aleijado, do cego, do mudo e do surdo e todas as doenças e dores, numa palavra, o que realize esse mistério e peça todas as coisas que vos acabo de mencionar, imediatamente virão auxiliá-lo. Quando o Salvador disse isto, os discípulos adiantaram-se e juntos exclamaram: Ó Salvador, estamos agitados pelas grandes realidades que nos dizes e porque suportaste as nossas almas. Elas têm nos pressionado para sair de nós em direção a ti, porque nascemos de ti. Assim, pois, devido às grandes realidades que nos dizes, as nossas almas deliram e pressionam-nos excessivamente, ansiando sair de nós para a região do teu reino. Quando os discípulos disseram isto, o Salvador continuou dizendo-lhes: Se ides a cidades, reinos ou países, divulgai a palavra, dizendo-lhes em primeiro lugar: procurai sempre, sem cessar, até que encontreis os mistérios da luz, que vos levarão ao reino da luz. Dizei-lhes: acautelai-vos das doutrinas do erro, porque virão muitos em meu nome e dirão: Eu sou ele, Cristo. Não o são e conduzirão muitos pelo caminho do mal. Assim, pois, a todos aqueles que venham a vós, em vós tenham fé e prestem atenção às vossas palavras e realizem o que é digno dos mistérios da luz, dai-lhes os mistérios e não os oculteis deles. Para o que mereça os mistérios maiores, concedei-lhes. E para o que mereça os mistérios menores, concedei-os também, e não lhes oculteis nada de nenhum deles. O mistério da ressurreição da morte e da cura dos enfermos, por outro lado, não o deis a ninguém, nem instruções sobre ele, posto que esse mistério pertence aos arcontes com todos os seus nomes. Por este motivo não o deis a ninguém, nem instruções sobre ele, até que estabeleçais a fé pelo mundo inteiro, a fim de que, se vós chegais a cidades ou países e não vos recebem bem e não têm fé, não prestando atenção às vossas palavras, possais despertar os mortos, curar os aleijados, os cegos e as múltiplas doenças nessas regiões. E através de tudo isto, terão fé em vós. Assim, podeis divulgar o Deus do universo e terão fé nas vossas palavras. Por esta razão, não vos darei esse mistério enquanto não estabeleçais a fé pelo mundo inteiro. Quando o Salvador disse isto, continuou novamente com o seu sermão e disse a Maria: Assim, pois, Maria, presta atenção à palavra relacionada com o que me perguntaste. Quem força o homem até que peque? Prestai atenção agora. A criança nasce e nela é débil a força, é débil a alma, e também nela é débil o espírito falso. Numa palavra, os três juntos são débeis. Contudo, sem nenhum deles nada percebe, ria do bom ou do mal, devido ao peso do esquecimento que é muito grave. O corpo também é débil, e a criança alimenta-se das delícias do mundo dos arcontes. A força atrai para si mesma uma porção da força que está nas delícias. A alma atrai para si mesma uma porção da alma que está nas delícias e o falso espírito atrai para si mesmo uma porção do maligno que está nas delícias e nas suas cobiças. E por outro lado, o corpo atrai para si mesmo a matéria que não percebe, que está nas delícias. O destino, pelo contrário, não toma nada das delícias, porque não está misturado com elas, mas está novamente na condição que veio ao mundo. E pouco a pouco, a força, a alma e o espírito falso crescem e cada um percebe, de acordo com a sua natureza. A força intui no sentido de obter a luz da altura. A alma, por seu lado, aspira a procurar a região da rectidão que está misturada, a qual é a região da mescla, e o espírito falso, por seu lado, procura todas as perversidades, cobiças e todos os pecados. O corpo, pelo contrário, não percebe nada, a menos e que obtenha força da matéria. E imediatamente os três desenvolvem um sentido de acordo com a sua própria natureza. E os receptores retributivos designam os servidores, liturgos, para segui-los e para ser testemunhas de todos os pecados que cometam, com o propósito de obter uma forma ou método para castigá-los nos juízos. E depois disto, o espírito falso concebe e percebe todos os pecados e maldade que os arcontes do grande destino ordenaram e fizeram para a alma. A força interior incita a alma para procurar a região da luz e a divindade completa, e o falso espírito conduz para longe a alma e obriga-a, continuamente, a praticar todos os actos de mal viver, todos os agravos e todos os pecados, e persistentemente, atribui-os à alma,
sendo hostil para com ela, obrigando-a a cometer todas as maldades e todos os pecados. E este incita os servidores retributivos para que sejam testemunhas de todos os pecados que cometerá. Além disso, se a alma descansa de noite ou durante o dia, perturba-a nos seus sonhos, com as cobiças do mundo, fazendo com que anele todas as coisas do mundo. Numa palavra, indula todas as coisas que os arcontes ordenam para ela e que lhe sejam hostis, obrigando-a a que faça o que não lhe agrada. Assim, pois, Maria, este é na realidade o inimigo da alma que a força, até que cometa todos os pecados. Portanto, se o tempo desse homem se completou, o destino aparece primeiramente e conduz-o à morte através dos arcontes e das suas cadeias com as quais estão atados ao destino. E mais adiante, chegam os receptores retributivos e conduzem essa alma fora do corpo. E tempos depois, estes passam 3 dias com ela circulando por todas as regiões e enviam-na para todos os aéns do mundo. O espírito falso e o destino seguem-na e a força regressa à Virgem da Luz. E 3 dias depois, os receptores retributivos guiam para baixo essa alma, ao amentido caos e quando a levam para baixo, ao caos, entregam naqueles que castigam. E os receptores retributivos regressam às suas regiões de acordo com a economia dos trabalhos dos arcontes, relativos ao surgimento das almas. E o espírito falso converte-se no receptor da alma, cabendo-lhe deslocá-la de acordo com o castigo pelos pecados que cometeu e estar em grande inimizade com ela. E quando a alma concluiu no caos os castigos, de acordo com os pecados cometidos, o espírito falso conduz-la para fora do caos, cabendo-lhe deslocá-la para cada região conforme os pecados que cometeu. Este conduzi-la ao caminho dos arcontes ou regentes do meio. E quando ela chega junto deles, perguntam-lhe se encontrou ou não os mistérios do destino, e se não os encontrou, interrogam-na sobre o seu próprio destino. E os arcontes castigam essa alma de acordo com os pecados dos quais é culpada. Dir-vos-ei qual o tipo dos seus pecados na expansão do universo. Portanto, quando termina o tempo dos castigos dessa alma nos juízos dos arcontes do meio, o espírito falso conduz a alma para fora de todas as regiões dos arcontes do meio e tra-la ante a luz do sol, de acordo com o mandato do primeiro homem, Jeú, e leva-a ante o juiz, a Virgem da Luz. Ela examina-a e considera que é uma alma pecadora e arroja o seu poder de luz para sua exata posição, pelo seu corpo e pelo seu sentido comum do qual vos falarei na expansão do universo. E a Virgem da Luz sela a alma e entrega-a a um dos seus receptores, para que a verta num corpo que se adapte aos pecados que cometeu. E amém vos digo. Eles não libertarão essa alma das mudanças do corpo antes de ter passado pela sua última volta, de acordo com o seu merecimento. Depois, falar-vos-ei acerca de tudo isto e do tipo de corpos dentro dos quais as almas serão vertidas, de acordo com os pecados de cada alma, quando vos falar da expansão do universo. Jesus continuou com o seu sermão dizendo novamente: se pelo contrário, é uma alma que não escutou o espírito falso em todos os seus actos, mas que se tornou digna e recebeu os mistérios da luz que moram no segundo espaço e os que estão no terceiro espaço que está dentro, quando chegar a hora dessa alma desencarnar, então o espírito falso segui-la juntamente com o destino pelo seu caminho que a levará para cima. E antes de se deslocar para cima, esta revelará o mistério da anulação dos selos e de todos os vínculos do espírito falso com que os arcontes a ataram. Quando isto for revelado, os vínculos do espírito falso anular-se-ão a si mesmo, cessando de vir a ela e deixá-la em liberdade de acordo com os mandatos dos arcontes do grande destino. Eles dirão: não deis liberdade a esta alma, até vos dizer o mistério da anulação de todos os selos com os quais a temos atado. Então, se a alma revelou o mistério da anulação dos selos e de todos os vínculos com o espírito falso, e se este cessa de vir até ela e deixa de estar atado a ela, nesse momento, ela revela o mistério e liberta o destino, a sua região com os arcontes que estão no caminho do meio. Revela o mistério e liberta o espírito falso, dos arcontes do destino, para a região a qual foi atado a ela. E nesse momento, converte-se numa grande corrente de luz, brilhando excessivamente, e os receptores retributivos que a conduziram fora do corpo sentem temor devido à luz dessa alma e inclinam as suas cabeças. E nesse momento, essa alma converte-se numa grande corrente de luz. Esta forma asas de luz eternamente.
A alma penetra todas as regiões dos arcontes, todas as ordens da luz até alcançar a região do seu reino, até onde recebeu mistérios. Por outro lado, se é uma alma que recebeu mistérios no primeiro espaço que está fora, e depois de tê-los recebido, os realizou e em seguida prevarica, e se o tempo da sua saída terminou, então os receptores retributivos vêm para levá-la fora do corpo. E o destino e o espírito falso perseguem essa alma, porque o espírito falso está atado a ela com os selos e os vínculos dos arcontes. Assim, este persegue essa alma que viaja pelos caminhos com o espírito falso. Esta revela o mistério da anulação de todos os vínculos e de todos os selos com os quais os arcontes a ataram ao espírito falso. E quando a alma revela o mistério da anulação dos selos, imediatamente os vínculos dos selos que estão atados no espírito falso à alma se desatam a si mesmos. E quando a alma revela o mistério da anulação dos selos, imediatamente o espírito falso se desata a si mesmo e cessa de ser destinado à alma. E nesse momento, a alma revela um mistério e limita o espírito falso e o destino e liberta-os de a perseguir. Porém, nenhum deles está sob o seu poder, mas é ela que está no deles. Então chegam os receptores dessa alma com os mistérios que ela recebeu e arrebatam das mãos dos receptores retributivos, e estes regressam aos trabalhos dos arcontes com o propósito da economia da condução das almas. E os receptores dessa alma que pertence agora à luz por seu lado, convertem-se em asas de luz, em vestes de luz para ela, e não a conduzem ao caos. Porque não é lícito conduzir ao caos almas que receberam mistérios, mas conduzem-na pelo caminho dos arcontes do meio. E quando esta chega aos arcontes do meio, estes vêm ao seu encontro, sentindo grande temor e com diferentes aspectos, numa palavra, com grande e desmedido temor. E nesse momento, a alma revela o mistério da sua apologia. E eles, sentindo-se sumamente atemorizados, inclinam as suas cabeças, atemorizados pelo mistério revelado e pela sua apologia. E essa alma entrega-lhes o destino dizendo-lhes: tomai o vosso destino. De agora em diante não voltarei às vossas regiões. Converti-me num estranho para vós, para sempre, estando próxima a minha partida para a região da minha herança. E quando a alma disser isto, os receptores da luz desaparecerão com ela na altura e conduzi-la aos aéns do destino, dando a cada região a sua apologia e os seus selos, dos quais vos falarei na expansão do universo. E esta dará o espírito falso aos arcontes, expressando-lhes o mistério dos vínculos com que estava atada a ele, dizendo-lhes: aí tendes o vosso espírito falso. De agora em diante não virei à vossa região. Tornei-me um estranho para vós, para sempre. E dá a cada um deles o seu selo e a sua apologia. E quando a alma tiver dito isto, os receptores da luz desaparecerão com ela na altura e conduzi-la para fora dos aéns do destino, levando-a a todos os aéns de cima, dando-lhe, em cada região, a sua apologia e a apologia de todas as regiões e os selos dos tiranos do rei, o Adamas. E esta dá a apologia de todos os arcontes de todas as regiões da esquerda. A estas apologias coletivas e selos, referir-me-ei no dia em que vos falar da expansão do universo. Por outro lado, os receptores conduzem essa alma até a Virgem da Luz, esta outorga-lhe os selos e a glória dos cantos de louvor à Virgem. E a Virgem da Luz, conjuntamente com as outras 7 Virgens da Luz, examinam essa alma e encontram nela os seus sinais, os seus selos, os seus baptismos e as suas unções. A Virgem da Luz confirma-a, os receptores da luz baptizam-na e dão-lhe a unção espiritual, e cada uma das Virgens da Luz confirma-a com os seus selos. E por seu lado, os receptores da luz entregam-na ao grande Sabaute, o digno, que está na porta da vida, na região dos da direita e que é chamado Pai, e essa alma dá a este a glória dos seus encantos, os seus selos e as suas apologias. E Sabaute, o magno e digno, confirma-a com os seus selos. E a alma dá-lhe a sua ciência e a glória dos seus cantos e os selos de toda a região dos da direita. Todos eles a confirmam com os seus selos, e Melquisedeque, o grande receptor de luz que está na região dos da direita, confirma essa alma, assim como a confirmam todos os receptores de Melquisedeque e levam-na ao tesouro da luz. Esta dá-lhe a glória, a honra e o louvor dos seus cantos e todos os selos de todas as regiões da luz. E todos os da região do tesouro da luz a confirmam com os seus selos e parte para a região da herança. Depois do Salvador ter dito isto aos seus discípulos, continuou dizendo-lhes:
Compreendeis o modo como me tenho expressado? E de novo Maria se adiantou e disse: Sim, meu Senhor. Entendo a forma como te expressas e compreendo todas as tuas palavras. Assim, pois, relativamente ao que disseste, a minha mente afloraram 4 reflexões e o meu ser guia-me, regozija-se e agita-se, desejando sair de mim para entrar em ti. Portanto, meu Senhor, escuta-me porque posso expressar as 4 reflexões que em mim surgiram. A primeira reflexão que em mim surgiu, diz respeito ao que disseste. A alma deu a apologia e o selo a todos os arcontes que estão na região do rei, o Adamas e deu a apologia, a honra e a glória de todos os seus selos e os cantos à região da luz. Relativamente a esta palavra, tu disseste-nos anteriormente, quando te trouxeram uma moeda, e ao notares que era de prata e de cobre perguntaste, de quem é esta imagem? E responderam-te, de César. E tu, ao veres que era feita da mistura de cobre e prata, disseste, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, se a alma recebe mistérios, dá apologia a todos os regentes e à região do rei, o Adamas e a honra e a glória a todos aqueles da região da luz. E a palavra, e esta brilhava, quando viste que era feita de prata e cobre. Tal é o tipo da alma. Nela está o poder da luz, que é de prata refinada, e está o espírito falso, que é a matéria de cobre. Esta é, meu Senhor, a primeira reflexão. A segunda reflexão está relacionada com o que recentemente nos disseste relativamente à alma que recebe os mistérios. Se chega à região dos arcontes do caminho do meio, estes vêm ao seu encontro cheios de grande temor e medo, e a alma dá-lhes o mistério do temor e sentem pavor ante ela. Quanto ao destino, devolve-o à sua região, assim como ao espírito falso e a cada um dos arcontes que estão nos caminhos. Dá a sua apologia e os seus selos e dá a todos os da região da luz a honra, a glória, o louvor dos selos e os cânticos de louvor. No que diz respeito a isto, tu, meu Senhor, falaste-nos anteriormente, através do verbo do nosso irmão Paulo, dizendo: Dai tributo a quem tributo merece, temor a quem temor merece, homenagem a quem homenagem merece, honra a quem honra merece, louvor a quem louvor merece e nada devais a ninguém. Quer isto dizer, meu Senhor, a alma que recebe mistérios dá apologia de todas as regiões. Esta é, meu Senhor, a segunda reflexão. A terceira reflexão, por seu lado, diz respeito à palavra que nos expressaste anteriormente. O espírito falso é adverso à alma, induzindo-a a cometer todos os pecados e todos os agravos, transportando-a para os castigos de que é merecedora, devido aos pecados que a fez cometer. Numa palavra, este é adverso à alma em todo sentido, e a este respeito tu disseste anteriormente: os inimigos do homem são os que moram na sua própria casa, quer dizer, os que moram na casa da alma. São o espírito falso e o destino, os quais são sempre adversos à alma, fazendo-a cometer todo tipo de pecados e iniquidades. Esta é, meu Senhor, a terceira reflexão. A quarta reflexão, por outro lado, diz respeito à palavra que pronunciaste. Se a alma sai do corpo e viaja pelo caminho com o espírito falso, mas não encontrou o mistério da anulação de todos os vínculos e selos que a atam a ele a fim de que este cesse de obsedá-la ou de a ela estar ligado, então o espírito falso conduz a alma ante a Virgem da Luz, o juiz. Esta, a Virgem da Luz, examina-a e verifica que pecou, e como não encontra nela os mistérios da luz, entrega-a a um dos seus receptores e este condula e verte-a no corpo e não sairá das mudanças de corpo antes de terminar a sua última volta. Relativamente a esta palavra, meu Senhor, tu disseste anteriormente: reconciliai-vos com o vosso inimigo, enquanto estáis com ele no caminho. Sendo vosso inimigo, talvez vos entregue ao juiz, este vos entregue ao servo e este vos encerre no cárcere e não saiais dessa região até que tenhais pago o último quarto de penique, até ao último centavo. Porque é clara a vossa palavra, quando diz: cada alma que abandona o corpo e viaja pelo caminho com o espírito falso, sem encontrar o mistério da anulação de todos os selos e vínculos, a fim de que se liberte, por si própria, do espírito falso que a ela está atado. Em tal caso, se não o encontrou, o espírito falso condula ante a Virgem da Luz e esta julga-a, entregando-a a um dos seus receptores para que a verta na esfera dos aéons e não saia das mudanças do corpo antes de terminar a última volta que lhe foi destinada. Esta é, pois, meu Senhor, a quarta reflexão.
Aconteceu, então, que quando Jesus ouviu Maria dizer estas palavras, disse: Bem o disseste, Maria, bendita e espiritual. Estas são as soluções das palavras que proferi. Maria respondeu dizendo: Ainda desejo perguntar-te algo, meu Senhor, porque de agora em diante terei de actuar com segurança em relação a todas as coisas. Assim, meu Senhor, tem paciência conosco e revela-nos todas as coisas que te perguntemos para que os meus irmãos possam proclamá-las a toda a humanidade, na vossa graça. E quando ela disse isto ao Salvador, este respondeu-lhe com grande compaixão, dizendo-lhe: Amém, amém vos digo, não somente vos revelarei todas as coisas que me perguntais, como também, de agora em diante, vos revelarei outras coisas sobre as quais não haveis pensado perguntar-me, as quais não penetraram no coração do homem e que também não são conhecidas de todos os deuses que estão abaixo do homem. Assim, pois, Maria, pergunta o que desejes perguntar, porque vos revelarei tudo frontalmente e sem analogias. E Maria respondeu dizendo: Meu Senhor, de que forma os batismos perdoam os pecados? Tenho-te ouvido dizer: os servidores retributivos perseguem a alma sendo testemunhas de todos os pecados que cometeu, para condená-la nos juízos. Assim, pois, meu Senhor, os mistérios do batismo limpam os pecados que estão nas mãos dos servidores retributivos, para que eles os perdoem. Diz-nos então, meu Senhor, de que forma perdoam os pecados e, mais ainda, desejamos sabê-lo com segurança. E o Salvador respondeu dizendo a Maria: Inteligentemente te expressaste. Os servidores realmente são os que dão testemunho de todos os pecados. Eles esperam nos juízos, apoderar-se das almas e provar a culpabilidade dos pecadores que não receberam mistérios para ficarem com eles para sempre no caos, castigando-os. E os receptores retributivos não podem passar além do caos para alcançar ordens que estão acima do caos e condenar as almas que saem dessas regiões. Assim, pois, não é lícito obrigar as almas que recebem mistérios e conduzi-las ao caos a fim de que os servidores retributivos as condenem. Contudo, os servidores retributivos condenam as almas dos pecadores que não receberam mistérios e ficam com elas para sempre levando-as fora do caos. Por outro lado, não têm poder para condenar as almas que receberam mistérios porque elas não surgiram das suas regiões e se surgem das suas regiões, não poderão estorvá-las, nem sequer levá-las ao caos. Prestai atenção que vos direi a palavra verdadeira da forma como o mistério do batismo perdoa os pecados. Assim, pois, se as almas pecam quando ainda estão no mundo, os receptores retributivos realmente vêm e são testemunhas de todos os pecados que estas cometeram, a não ser que, na verdade, elas apareçam das regiões do caos, a fim de que possam provar a sua culpabilidade nos juízos que estão fora do caos. E o espírito falso converte-se em testemunha de todos os pecados cometidos pela alma, para poder condená-la nos juízos que estão fora do caos. E não só para deles dar testemunho, mas também para selar os pecados e atá-los à alma, de modo que os arcontes dos castigos dos pecadores possam reconhecê-la como uma alma pecadora e conheçam a quantidade de pecados que cometeu, através dos selos que o espírito falso lhe atribuiu, e seja castigada de acordo com o número de pecados cometidos. Isto fazem com todas as almas pecadoras. Assim, pois, aquele que recebeu os mistérios do batismo converte o mistério, nele próprio, num fogo sábio sumamente violento e grandioso que desintegra os pecados. Penetra secretamente na alma e consome todos os pecados que o espírito falso nela produziu. E quando este, o mistério do batismo, concluiu a purificação dos pecados que o espírito falso criou na dita alma, penetra secretamente no corpo, dá caça a todos os perseguidores e separa-os para o lado do corpo. Acossa o espírito falso e o destino, separando-os da força e da alma e coloca-os no lado do corpo, de modo que sejam separados. O espírito falso, o destino e o corpo para um lado, a alma e a força para outro. O mistério do batismo, pelo contrário, permanece no meio dos dois, separando-os constantemente um do outro, a fim de que se limpem e purifiquem e não sejam manchados pela matéria. Assim, pois, Maria está é a forma como os mistérios dos batismos perdoam os pecados e todas as iniquidades. Depois de o Salvador referir isto, disse aos seus discípulos: Entendeis a forma como tenho discorrido convosco? Então Maria adiantou-se e disse: Sim, meu Senhor, na verdade, analiso de perto todas as palavras que pronuncias.
Relativamente à palavra do perdão dos pecados, tu falaste, anteriormente, de forma similar dizendo: vim derramar fogo sobre a terra. E novamente: que farei para que arda? E outra vez distinguiste-os claramente dizendo: tenho o baptismo para com ele baptizar. Quanto devo esperar para que se cumpra? Acreditais que vim derramar paz na terra? Não, eu vim trazer a divisão. Porque de agora em diante, de 5 que estejam numa casa, dividir-se-ão, 3 contra 2 e 2 contra 3. Isto, meu Senhor, é a palavra que claramente pronunciaste. Realmente a palavra que pronunciaste: vim derramar fogo sobre a terra. Que farei para que arda? Quer dizer, meu Senhor, tu trouxeste os mistérios do batismo à terra e o teu desejo é que se desintegrem todos os pecados da alma e esta se purifique. E posteriormente, tu os distinguiste ao dizer claramente: tenho o baptismo para com ele baptizar. E quanto tempo devo esperar para que se cumpra? Quer dizer, tu não estarás no mundo até que os batismos se cumpram e se purifiquem as almas perfeitas. Além disso, a palavra que expressaste anteriormente: acreditais que vim derramar paz sobre a terra? Não, eu vim trazer a divisão. Porque de agora em diante, de 5 que vivam numa casa dividir-se-ão, 3 contra 2 e 2 contra 3. Quer dizer, tu trouxeste o mistério dos batismos ao mundo e este provocou a divisão, porque separou o espírito falso, o corpo e o destino para um lado e a alma e a força para outro. Quer dizer, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3. E quando Maria referiu isto, o Salvador disse: bem o disseste, luz pura e espiritual Maria. Esta é a solução da palavra. Maria respondeu de novo dizendo: meu Senhor, ainda tenho mais perguntas a fazer-te. Assim, pois, permite-me que as faça. Até aqui conhecemos a forma como os batismos perdoam os pecados. Por outro lado, o mistério dos 3 espaços, os mistérios do primeiro mistério e os mistérios do inefável, de que forma perdoam os pecados? Fazem-no com os batismos ou não? O Salvador respondeu novamente dizendo: não. Contudo, todos os mistérios dos 3 espaços perdoam a alma todos os pecados que cometeu desde o princípio, em todas as regiões dos arcontes ou regentes. E ainda perdoam os pecados que depois cometerá, até a hora em que cada um dos mistérios se torne efetivo. A hora em que cada um dos mistérios se tornará efetivo, dir-vos-ei na expansão do universo. E além disso, o mistério do primeiro mistério e os mistérios do inefável perdoam a alma todos os pecados e iniquidades que cometeu em todas as regiões dos arcontes. E não só lhe perdoam tudo, mas também não lhe atribuem nenhum pecado a partir desse momento e até a eternidade devido ao dom desse grande mistério e à sua prodigiosa e esplendorosa glória. Depois de o Salvador expressar isto, disse aos seus discípulos: entendeis a forma como discorro convosco? E Maria respondeu de novo e disse: sim, meu Senhor, já compreendi todas as palavras que proferiste. Assim, pois, meu Senhor, em relação à palavra que pronunciaste, todos os mistérios dos 3 espaços perdoam os pecados e as iniquidades da alma. David, o profeta, profetizou anteriormente a este respeito dizendo: bem-aventurados aqueles cujos pecados e iniquidades são perdoados. E a palavra que tu pronunciaste: o mistério do primeiro mistério e o mistério do inefável perdoam aquele que recebeu esses mistérios e não só os pecados cometidos desde o princípio, mas também não lhe atribuem nenhum a partir desse momento e até a eternidade. Relativamente a esta palavra, David profetizou anteriormente, dizendo: bem-aventurados são aqueles a quem Deus não atribui pecados, quer dizer, não serão atribuídos pecados, a partir desse momento, aqueles que receberem os mistérios do primeiro mistério e os mistérios do inefável. E o Salvador disse: bem o disseste Maria, luz espiritual e pura. Esta é a solução da palavra. E Maria de novo continuou dizendo: meu Senhor, se um homem recebeu mistérios dos mistérios do primeiro mistério e novamente peça e profana os mistérios e logo a seguir se arrepende e implora, em qualquer mistério, o seu mistério, será perdoado ou não? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: amém, amém vos digo, o que receba os mistérios do primeiro mistério, os profana 12 vezes e 12 vezes se arrepende implorando pelo mistério do primeiro mistério será perdoado. Porém, se depois das 12 vezes, novamente os profana e volta a profaná-los, nunca será perdoado, mas retornará por si mesmo a qualquer mistério do seu mistério. Este homem não tem arrependimento,
a menos que haja recebido os mistérios do Inefável, que tem sempre misericórdia e perdoa sempre. De novo continuou Maria, dizendo: Meu Senhor, se aqueles que receberam os mistérios do primeiro mistério, os profanam e deixam o corpo antes de se arrependerem, poderão herdar o reino ou não? Porque realmente receberam o dom do primeiro mistério. O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, o que tenha recebido mistérios no primeiro mistério, tendo-os profanado primeira, segunda e terceira vez, se desencarna antes de se arrepender. O seu juízo é mais penoso que todos os juízos, porque a sua morada estará no meio das mandíbulas do dragão das trevas exteriores, e no fim de tudo, será congelado nos castigos e perecerá para sempre porque ele recebeu o dom do primeiro mistério e nele não permaneceu. E Maria respondeu, dizendo: Meu Senhor, os que receberam os mistérios do mistério do Inefável e se desviaram, pecaram ou não tiveram fé e em seguida, ainda vivos, mudam e se arrependem, por quantas vezes serão perdoados? O Salvador respondeu, dizendo a Maria. Então Pedro disse: Meu Senhor, permite ainda por esta vez que lhe demos os mistérios maiores e se for apta, permiti-lhe então herdar o reino da luz. Porém, se não for, isola-a então. Quando Pedro disse isto, o Salvador compreendeu que Pedro era misericordioso e magnânimo como ele. Em seguida, depois de tudo isto ser dito, o Salvador disse aos seus discípulos: Haveis entendido estas palavras e qual é o tipo desta mulher? Maria respondeu dizendo: Meu Senhor, compreendi os mistérios das coisas que fracassaram na sorte desta mulher. Relativamente a elas, tu falaste-nos, há tempo atrás, dizendo de modo semelhante: Um homem que possuía uma figueira no seu vinhedo, ao chegar a ela, pelo seu fruto e não encontrando sequer um, disse ao vinhateiro: Vede aqui. Há 3 anos que venho para buscar o fruto desta figueira e não tenho encontrado nada. Cortai-a, pois. Para que fazer a terra boa se ela não serve para nada? Contudo, ele respondeu dizendo: Meu Senhor, tem paciência, este ano, com ela. Cavarei ao seu redor e garanto que dá mostras para o ano. Deves permitir-lhe que continue. Porém, se não encontrares nenhum fruto, então terás de derrubá-la. Eis aqui, meu Senhor, a solução da palavra. O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Bem o disseste, espiritual Maria. Esta é a solução da palavra. Maria continuou, dizendo ao Salvador: Meu Senhor, se um homem que recebeu os mistérios não se tornou merecedor deles, mas converteu-se num pecador e em seguida arrependeu-se com verdadeiro arrependimento, estará dentro da lei, que os meus irmãos restaurem para ele o mistério que mereceu, ou melhor, lhe deem o mistério dos mistérios menores. Estará isto de acordo com a lei, ou não? O Salvador respondeu, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo. Nem o mistério que ele haja recebido, nem o menor o escutarão para perdoar os seus pecados. Apenas os mistérios que estão mais acima do que aqueles que recebeu o escutarão e perdoarão. Assim, pois, Maria, deixai que os vossos irmãos lhe deem um mistério maior do que aquele que recebeu, de modo que o seu arrependimento seja aceite e os seus pecados perdoados. Este mistério, porque realmente o recebeu uma vez mais e aqueles porque se destacaram, acima deles, os mistérios maiores, ascendentemente. Este mistério, que realmente recebeu, não escuta para perdoar os seus pecados. É o mistério que está mais alto do que aquele que recebeu que perdoa os seus pecados. Por outro lado, se ele recebeu os 3 mistérios nos 2 espaços ou no terceiro dia dentro, e voltou a profaná-los, nenhum mistério lhe prestará atenção para ajudá-lo no seu arrependimento, nem o mais alto, nem o mais baixo, à exceção do mistério do primeiro mistério e os mistérios do Inefável, porque eles são os que escutam e aceitam o seu arrependimento. Maria respondeu dizendo: Meu Senhor, um homem que tenha recebido até 2 ou 3 mistérios no segundo espaço ou no terceiro e não os tenha profanado, mas que permaneceu na sua fé com rectidão e sinceridade, que lhe sucederá? E o Salvador respondeu, dizendo a Maria: Todo homem que recebeu mistérios no segundo ou terceiro espaço e não os profanou, mas permaneceu na sua fé com rectidão e sinceridade é lícito, para ele, receber mistérios no espaço que lhe aprouver desde o primeiro até ao último, porque não os profanou. Maria continuou dizendo: Meu Senhor, consideremos um homem que tenha conhecido a divindade, que recebeu os mistérios da luz e em seguida os profana e não se arrepende, e outro homem que não tenha encontrado a divindade, nem a conhece e além disso, é pecador e ímpio.
Se ambos desencarnam, qual deles sofrerá mais nos juízos finais? O Salvador respondeu novamente, dizendo a Maria: Amém, amém vos digo, o homem que conheceu a divindade e recebeu os mistérios da luz e os profana sem se arrepender sofrerá nos castigos dos juízos finais grandes amarguras e juízo em mais alto grau que os ímpios e transgressores da lei que não conheceram a divindade. Assim, pois, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E logo, quando o Salvador referiu isto, Maria adiantou-se e disse: Meu Senhor, o meu ser tem ouvidos e eu compreendi a palavra completa que proferiste. A este respeito, tu disseste-nos de modo similar: o escravo que conhece a vontade do seu amo e não a cumpre, receberá grandes reveses. Porém, o que não a conhece e não a cumpre, merecerá menos reveses em mais baixo grau. Porque a quem mais se confia, mais se pede, e a quem mais se dá, mais se exige. Quer dizer, meu Senhor, o que tenha conhecido a divindade, tenha encontrado os mistérios da luz e os tenha profanado, será castigado com o maior castigo do que aquele que os não conheceu. Esta é, meu Senhor, a solução da palavra. Maria continuou e disse ao Salvador: Meu Senhor, mesmo quando a fé e os mistérios se tenham revelado por si próprios, supondo que as almas vêm ao mundo em muitas voltas e são negligentes em receber os mistérios, esperando que ao vir noutra volta os receberão, expor-se-ão assim ao perigo de não receberem os mistérios? E o Salvador respondeu, dizendo aos seus discípulos: Proclamai por todo o mundo, dizendo aos homens: Esforçai-vos por receber os mistérios da luz neste tempo de aflição, para entrar no reino da luz. Não acumuleis um dia com outro, ou uma volta com outra esperando receber, numa volta posterior, os mistérios. Eles não sabem quando o número de almas perfeitas está próximo. Se o número de almas perfeitas está próximo, fecharei as portas da luz e ninguém poderá entrar nem sair a partir desse momento, porque o número de almas perfeitas estará completo e o mistério do primeiro mistério, pela graça do qual o universo surgiu, estará consumado. Eu sou esse mistério. E a partir desse momento, ninguém poderá entrar nem sair da luz. Porque na consumação do tempo do número das almas perfeitas, antes de incendiar o mundo para purificar os aéons, os véus, os firmamentos, a terra inteira e todas as coisas que nela há, a humanidade ainda existirá. Nessa hora a fé e os mistérios manifestar-se-ão por si próprios ainda mais. E muitas almas virão por meio das voltas das mudanças de corpo e estarão regressando ao mundo alguns daqueles que neste tempo me escutaram. Como ensinei que na consumação do número das almas perfeitas encontrarão os mistérios da luz e os receberão. Virão às portas da luz e verão que o número de almas perfeitas está completo. É a consumação do primeiro mistério e a gnose do universo. Dar-se-ão conta de que fechei as portas da luz e que é impossível que alguém possa entrar ou sair a partir dessa hora. Então essas almas baterão às portas da luz, dizendo: Senhor, abre-nos. E eu responder-lhes-ei: Não vos conheço. E eles dir-me-ão: Recebemos os teus mistérios e cumprimos com todo o ensinamento que entregaste nos altos caminhos. E eu responder-lhes-ei, dizendo: Não vos conheço. Quem sois vós, praticantes de iniquidade e maldade até este momento? Por isso ireis para as trevas exteriores. E irão para as trevas exteriores onde há pranto e ranger de dentes. Para evitar isto, proclamai pelo mundo inteiro dizendo: Esforçai-vos por renunciar ao mundo e às coisas que nele há, para que recebais os mistérios da luz, antes do número das almas perfeitas ser consumado, a fim de que não vos possam deter ante as portas da luz nem enviar-vos para as trevas exteriores. Assim, pois, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando o Salvador disse isto, Maria adiantou-se e disse: Meu Senhor, o meu ser tem as palavras que pronunciaste. Portanto, meu Senhor, relativamente ao que proferiste, proclamai a todos os homens do mundo, dizendo-lhes: Esforçai-vos por receber os mistérios da luz neste tempo de aflição, para que herdeis o reino da luz.